Sejam bem-vindos a mais um Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Hoje tenho a honra e o prazer em receber Frank. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Luiz. É mais uma vez uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Bem, hoje estamos num capítulo icônico. Chegamos ao capítulo 50 do livro. Exatamente. Qual que é o título deste capítulo, Frank? Capítulo 50 é Confiemos Alegremente. Confiemos alegremente. E você pode dizer qual que é a passagem bíblica? A passagem é a seguinte: Regozijai-vos sempre, de Paulo. De Paulo. Regozijai-vos. Eu começaria por aí mesmo, Frank, pelo começo. O que seria regozijai-vos? Regozijai-vos. É uma palavra um tanto quanto complexa, não? Exato. Para mim, traduziria como dar graças, como ser grato, né? Ser grato ao nosso Criador, ser grato à espiritualidade, né? Como perceber e sentir todas as benfeitorias, todos os privilégios, todas as bênçãos que nós temos todos os dias. Em razão desses privilégios, essas benfeitorias, essas bênçãos, poderíamos traduzir também como alegremos-nos. Exatamente. Então, Frank, Emmanuel começa este capítulo explicando situações que ocorrem na natureza, mas que ensejariam motivo, talvez motivo de tristeza, de rebelião, de ausência de alegria, mas que depois resulta em algo muito feliz, não é? Isso mesmo. Ele dá o exemplo da natureza, né? Como existem os cataclismas, né? Existem as grandes calamidades que acontecem, e a própria natureza corre serena, mesmo com o cataclisma. Certo. Este é o primeiro exemplo que ele dá. Exato. E ele segue, não segue? Segue. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. Muito bons esses exemplos, não é? Verificam coisas, ou seja, as trevas da noite, temos as estrelas. Quando você poda a árvore, que parece um ato de violência, depois ela nasce toda frondosa, não é? Isso mesmo. Então, são exemplos que ele utiliza, metáforas, não é? De que perante situações difíceis, mesmo assim a gente tem que agir com alegria. Perfeito. E ele nos lembra de 4 sentimentos que nós devemos sempre buscar, que a gente deve se ater a eles para lembrar de quanto somos felizes. Esses 4 sentimentos que ele cita são saúde, esperança, trabalho e amor. Exatamente. Porque é muito isso, né? A forma como a gente encara a vida no nosso dia a dia diz tudo, né? Como ele diz um pouco mais para frente sobre o pessimismo, né? E ele nos traduz o pessimismo como veneno. Como veneno, ou seja, se você é pessimista, você está se matando. Perfeito, porque é isso. Você é pessimista. Se você tudo busca por um viés negativo, todas, todos os atos da sua vida, todas as ocorrências da sua vida, aquilo vai virando uma bola de neve dentro de você, no seu coração. E só vai aumentando, só vai aumentando. Certo. Até que chega no momento que transborda. Aquilo transborda de você. E é engraçado que esse pessimismo, infelizmente, ele irradia também, né? Como todas as Irradia, nossas atitudes, não é? irradia. Então não podemos dizer que sendo pessimistas, nós envenenamos quem está ao nosso redor, não é? Sim. Outro sentimento que Emmanuel traz, além do pessimismo, comparando que o pessimismo traz o veneno, é o tédio, não é? Sim. E pelo tédio, ele diz que é deserção. Deserção. Como você disse logo no início da nossa conversa, durante das maravilhas de Deus, das bênçãos,
das raridades, da natureza, não é possível ter tédio. Não é? Tédio é como se você desertasse do caminho de Deus, não é? Porque é isso, o tédio. Todos nós temos uma programação, né? Um sentido para a nossa vida. Se a gente buscar atentamente dentro da gente, a gente não vai ouvir uma vozinha falando para a gente, você tem que fazer isso, isso e aquilo, mas você sente. Quando você está em um lugar, você se sente bem ou não tão bem, ou com um grupo de pessoas, é assim que você vai encontrando o seu propósito. E quando você não busca, quando você fica Inerte. inerte, né, é além de pensar só em você, né? É não pensar em nada, né? Isso, você está fugindo dos propósitos de Deus. Então é uma deserção, uma verdadeira deserção. Ao invés desses sentimentos, Emmanuel diz para nós termos serenidade e sorriso de paz, não é? Sim. A serenidade traria segurança aos outros. Porque se você é sereno mesmo diante de cataclismas, mesmo diante das trevas, mesmo diante dessas talvez coisas que seriam negativas, se você é sereno, você passa segurança nos outros, porque você não se abala, Perfeito, confiando em Deus. perfeito. E o nosso assunto, como todo o espiritismo, pode parecer por um viés religioso para aquelas pessoas, ou puramente religioso para aquelas pessoas que estão conhecendo agora a doutrina, mas ela tem um viés, na verdade, científico, né? Porque é comprovado pela energia, né? Pelos sentimentos, eles transbordam da gente. E aí você sente, todos nós sentimos no nosso dia a dia. Tem pessoas que a gente sente uma paz, né? A impressão que dá é que nada de ruim acontece com essas pessoas, né? Todos nós conhecemos, independente da religião, da pessoa estar imersa em uma religião ou não. Muitas pessoas não estão e têm essa serenidade. E essa serenidade passa segurança. Passa, você se sente em paz perto dela. Você fala, não importa o que aconteça, vai estar tudo bem. Eu posso confiar naquela pessoa. Por que a gente também não pode ser uma dessas pessoas, né? E eu gostei muito dessa outra metáfora, quando ele fala que quando nós estamos com um sorriso de paz, é como se fosse um arco-íris no céu do semblante. Então, o nosso sorriso é um arco-íris no céu de nosso semblante. Sim. E isso, o que a gente está dizendo aqui, a gente não está querendo afirmar por esquecermos os nossos problemas, né? Ou deixarmos de lado os nossos problemas. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui. É sobre entender os nossos problemas e entender a real dimensão deles, né? Essa dificuldade pela qual eu estou passando, ela é intransponível? Ela é absoluta? Existe alguma dificuldade intransponível? É entender que eu tenho uma dificuldade, sim, como eu tenho hoje, eu vou ter semana que vem. As dificuldades estão aqui para a gente aprender com elas. Mas, além dessa dificuldade, qual que é o outro universo de coisas positivas que estão acontecendo comigo agora? Então é daí que eu tiro o meu sorriso. Muito bem. E então, Frank, caminhando aqui para a conclusão da nossa conversa, gostaria que você lesse para a gente as duas últimas frases deste capítulo, que é a conclusão. Perfeito. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. É uma ótima conclusão, não é? Sabendo que a vontade de Deus é a bondade eterna, ou seja, é ser bom conosco, não é? E por consequência nós, pelo exemplo de Cristo, sermos bons com os outros, a consequência é que nós devemos ficar alegres com isso. Perfeito, exatamente. O que nos acontece, as nossas dificuldades, os cataclismos, né, como diz Emmanuel, em comparação com a natureza, eles são passageiros. Tudo na nossa vida é passageiro, as nossas dificuldades também são e trazem um aprendizado. Basta a gente seguir firme, seguir com Jesus, que vai dar tudo certo. Como disse um amigo meu há certos meses em uma palestra, acho que foi a primeira palestra que eu assisti dele, tudo passa. Exatamente. Foi a minha primeira palestra. Aprendi nesse dia, tudo passa. Então, alegremos-nos.
alegremos. Este foi mais um Mensagem de Luz. Esperamos vocês na próxima semana, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.